outra grande revolta separatista do Brasil colônia foi a Revolução Pernambucana, também chamada de Revolta de 1817 ou Revolução de 1817, um orgulhinho para os pernambucanos ainda hoje, no século XXI. Vamos dar uma moral para os pernambucanos, né, galera? A gente lembra muito de Inconfidência Mineira, Tiradentes acabou se tornando um herói da República, um herói nacional, com feriado no Brasil inteiro, mas outras revoltas tão importantes quanto a Inconfidência Mineira aconteceram. A Conjuração Baiana foi importante e essa, tema da aula de agora, Revolução Pernambucana, também. Então vamos lá, vamos entender, vamos dar um moralzinho para os pernambucanos e entender o que foi a revolta que eles fizeram pedindo a independência do Brasil. O cenário dessa revolta foi ninguém menos que Pernambuco. Pernambuco já havia sido o principal estado do Nordeste açucareiro, do Nordeste colonial, onde o açúcar se desenvolveu e gerou muita riqueza para Portugal, né? Então Pernambuco conheceu o auge, conheceu o ápice, sim. E aqui está um momento de revolta contra Portugal. Mas por quê? Qual é o motivo exato? Vamos aprofundar nesse cenário. Quando Pernambuco se revolta e pede a independência de Portugal, a corte portuguesa está no Brasil. Veja bem o ano. 1817. Dom João VI chegou em 1808, fugindo do Napoleão. Lembra disso? Veio morar em terras brasileiras. Quando chegou no Rio de Janeiro, a cidade não tinha capacidade para receber a corte e suas 15 mil pessoas. Então o Rio de Janeiro teve que ser adaptado para receber a corte portuguesa, em todos os sentidos, né? Teve que desenvolver opções culturais para esses portugueses, por exemplo, habituados com leitura, e não tem leitura aqui. Então, por isso a Biblioteca Nacional vai ser construída. Teve que construir outras opções culturais, como teatro. O Teatro do Rio de Janeiro é dessa época. A Academia de Belas Artes, o próprio Jardim Botânico, o calçamento das ruas, enfim, o Rio de Janeiro foi remodelado, teve que ser preparado, adaptado para receber a corte. Isso significa que altos gastos foram feitos, né, para poder adaptar o Rio de Janeiro para receber esses 15 mil portugueses. E altos gastos públicos, altos gastos com a família real, com a capital que o Rio de Janeiro se tornou, né, acaba saindo dos bolsos, dos impostos, dos cofres públicos. Os cofres públicos vêm do dinheiro dos impostos. Então, altos gastos com a estrutura para receber a corte significavam altos impostos. E aí os nordestinos deram o grito. Não, nós não aceitamos isso. Lembre-se do contexto específico do Nordeste nessa época. O Nordeste, uma vez açucareiro, não mais no seu momento de auge, já decadente. Eu já estou com o ouro entrando em decadência, que dirá o açúcar, né? Então o Nordeste não vive uma situação econômica legal e tendo que enfrentar essas altas nos impostos. Então eles não vão aceitar esse contexto de sustentar esse luxo da corte portuguesa. E eu preciso destacar uma coisa interessante aqui dos pernambucanos. Não é a primeira vez que eles vão brigar. Não é a primeira vez que eles vão demonstrar insatisfação e fazer reivindicações. Pernambucanos têm um histórico de luta, né? Lembre-se da insurreição pernambucana, que foi a expulsão dos holandeses. Quase que eles fazem isso sozinhos. Portugal interferiu e ajudou na expulsão dos holandeses justamente pelo medo desses pernambucanos empolgarem e se acharem autossuficientes, né? Então existe um histórico de luta
Se a gente fosse traduzir aqui entre nós, seria: esse povo sabe brigar, né? Não mexe com eles, não mexe com quem tá quieto, porque eles não são passivos. Veja um trechinho da fala do senhor Francisco, que é um historiador, que é um padre recifense, participante da Revolução Pernambucana. Porquanto, que culpa tiveram estes habitantes de Pernambuco de que o príncipe de Portugal, sacudido de sua capital pelos ventos impetuosos de uma invasão inimiga, repare que ele sabe porque que o Dom João VI está aqui. O príncipe de Portugal é o senhor Dom João VI, nessa invasão inimiga é Napoleão Bonaparte, saindo faminto de entre os seus lusitanos, viesse achar abrigo no franco e generoso continente do Brasil e matar a fome e a sede na altura de Pernambuco. Então veja isso. Vocês vieram com medo do Napoleão e vocês estão matando a fome e a sede de vocês com o meu dinheiro, com o dinheiro de Pernambuco? Não, que culpa a gente tem disso? Aqui você sente o tom dos pernambucanos. Então, as causas da Revolução de 1817 seria essa alta carga tributária para satisfazer esse luxo da corte no Rio de Janeiro, para construir tudo que foi construído para receber essa corte, e esses impostos aumentados não agradou. A influência iluminista também é inegável, é o século anterior, o século das luzes, é século XVIII, 1817 nós já estamos no século XIX, eu sei disso, mas não dá para negar a influência teórica do iluminismo e a influência prática da Revolução Francesa. E junto dessa influência, dessa ideologia que inspira, nós temos esse histórico de luta do estado, da província de Pernambuco, né? De uma galera que sabe manifestar insatisfação, que sabe brigar. Quais os objetivos, então? A solução que eles veem de imediato é o seguinte, nós não vamos pedir para baixar imposto. Trata-se de uma revolta separatista, então a grande solução para esses problemas, para a raiva deles, é separar. Então eles querem emancipar, separar de Portugal. Detalhe, não seria do Brasil inteiro, assim como não era na Inconfidência Mineira. A Inconfidência Mineira pretendia separar só Minas Gerais e, se o Rio de Janeiro topasse, também o Rio de Janeiro. Aqui a intenção de Pernambuco é separar um pedaço do Nordeste, porque Pernambuco vai acabar convencendo outras províncias que vão aderir à luta, vão participar dessa Revolução de 1817, e se desse certo, se não tivesse sido reprimido, um pedaço do Nordeste teria sido emancipado. Qual regime escolheriam? Assim como as outras duas revoltas separatistas, seria a república, não mais monarquia, mas república. E uma república com uma redução de impostos, que eles estão irritados com esses impostos altos para sustentar o rei, né? Liberdade de expressão, influência iluminista, combina com república, e liberdade de expressão em todos os sentidos que você imaginar. Expressão religiosa, expressão política, liberdade de imprensa. Desde que o Dom João VI chegou, existe imprensa, nunca tinha no Brasil, agora tem. Então, em 1817, eles têm o acesso à imprensa, mas eles não têm liberdade, eles não podem criticar Dom João VI, por exemplo. Então, eles querem liberdade de imprensa. E veja isso, no meu último tópico. Enquanto na Inconfidência Mineira não se pretendia abolir a escravidão, na Conjuração Baiana eles já queriam. Aqui, como se trata, daqui a pouco você vai ver quem participa, como se trata de uma revolta heterogênea, eu tenho gente nem tão rica, mas nem tão pobre, tá meio misturado, é uma classe média, podemos colocar assim? Conjuração Baiana, classe baixa, Inconfidência Mineira, classe alta, aqui seria uma classe média participando? Essa classe média, alguns dessa classe média têm escravos, e aí vai rolar uma heterogeneidade de pensamento. Eles não vão estar combinando 100%, concordando 100%. Mas nesse consenso eles chegaram. A abolição nesse novo país de regime republicano seria uma abolição gradual, aos poucos,
como de fato acabou acontecendo no Brasil lá na frente no segundo reinado. Quem são os participantes? Quem é que faz a Revolução de 1817? Comerciantes, artesãos, tá vendo que não é gente tão rica? Sacerdotes, padres, o próprio Francisco, a frase que eu citei é de um padre, outro padre muito famoso, muito popular no Nordeste, o Frei Caneca, vai ser também um grande destaque dessa revolução, participou e saiu vivo dela, vai participar de outras na frente, né? Frei Caneca, importante destacar a participação dele. Mas eu tenho aristocratas. O que são aristocratas? Fazendeiros, donos de terra. Então aqui está a barreira para a abolição de uma vez. Esses caras aqui certamente propuseram que fosse aos poucos, para ser mais fácil para eles. E há uma união de Pernambuco com o Ceará, com a Paraíba. Liderança de Pernambuco por conta do histórico, como eu já disse. Mas Pernambuco acaba convencendo elites cearenses e paraibanas a participar. Então, se tivesse dado certo, esses 3 estados seriam hoje um país separado, um outro Brasil. Não seria esse o nome, né? Bandeira eles tinham, mas o nome eu não saberia dizer. As ações desse povo. Primeiro vamos antes de ir para as reações ali, antes do que eu coloquei, vamos lembrar de uma coisa aqui. Como é que começou? Eles já estavam se reunindo e planejando prender o governador, estabelecer um governo provisório, que realmente aconteceu, eles conseguiram isso, mas alguém também denunciou. Você percebeu que nas 3 revoltas separatistas teve delação. Alguém procurou esse governador e contou dessas intenções de separação, dessa insatisfação com a corte, com os impostos e essa vontade de separar. O governador, então, decreta prisão a um dos envolvidos, um da classe alta, um cara mais top, né? Mais graduado. Não esqueci o nome do cara agora, mas isso também não vem ao caso, não faz diferença. Quando esse cara foi abordado por forças militares, por soldados, para ser levado preso, ele reagiu e matou os soldados que vieram para prendê-lo. Veja a coragem do cara. Começou a revolta de Pernambuco, a Revolução Pernambucana. Quando esse cara, que é um dos líderes, era para ser preso, reagiu a esse mandado de prisão, que ele havia sido denunciado, né, caguetado. Quando ele reage, aí se espalha, aí começa em Recife uma movimentação, espalha-se pelo Nordeste e aí eles conseguem reverter o quadro e prender o governador, porque eles já estavam articulados. Escute um detalhe, há quem diga que das 3 revoltas, essa teria sido a mais organizada. Eles já estavam se reunindo há um tempo e o planejamento deles estava legal, estava sendo feito, né, bem feito. Por isso que eles conseguem prender o governador, até porque ele tem muito apoio também. Conseguem reverter o quadro, prendem o governador e se estabelecem no governo por 70 dias. Escute isso. Os pernambucanos conseguiram, que seja por um tempo, que seja por 70 dias, 2 meses, pouco mais de 2 meses, mas eles tiveram um pequeno sucesso. Nesse tempo em que eles conseguem o governo, né, um governo provisório, eles estabelecem um diretório totalmente influenciado pela Revolução Francesa, a última fase da Revolução Francesa, que foi também governado por um diretório, né, com 5 membros. Então, 5 caras começam a governar, começam a redigir uma constituição para esse novo país que está nascendo. Até a bandeira é criada nesse contexto, nesses 70 dias. Está aqui no slide para você ver essa bandeira. Hoje essa bandeira é a bandeira de Pernambuco. 100 anos depois, a elite pernambucana, as autoridades pernambucanas, estaduais pernambucanas, decidem adotar essa bandeira da Revolução como a sua bandeira oficial. Então hoje Pernambuco adota essa bandeira, que foi o que esses caras fizeram nesses 70 dias.
até que o Dom João VI conseguisse reunir uma reação, reunir forças para vir até o Nordeste e reprimir essa revolta. Só uma falazinha aqui do Evaldo Cabral de Melo Neto, que é um historiador pernambucano, então ele está contando com orgulho, né, falando da sua própria história. Mais do que a república, a independência foi o verdadeiro motor de 17. E sob esse aspecto, ele também se incompatibilizou com a aspiração de constitucionalizar o Império Luso-Brasileiro. Me deixa comentar o finalzinho da fala do senhor Evaldo Cabral de Melo, que é um historiador importante, famoso, destacado no Brasil. Primeira parte você entendeu. Eles querem república? Querem, mas mais do que a república, eles querem separar, não aguentam mais Portugal. Veja o final. Esse movimento, essa revolução, se incompatibiliza com a vontade que se tinha de constitucionalizar o Império Luso-Brasileiro. Dom João VI está no Brasil? Para algumas pessoas já era o suficiente que o Brasil tivesse uma preponderância, um lugar privilegiado para Portugal, tivesse um pouquinho mais de liberdade, pudesse tomar algumas decisões, pudesse ter participação política, vamos supor, deputados brasileiros, alguma coisa nesse sentido. Para alguns brasileiros isso era suficiente. O Império Luso-Brasileiro. Se Portugal só amenizar para a gente, dar mais moral para o Brasil, tá bom, a gente pode continuar sendo colônia deles, ou então Reino Unido. Reino Unido seria uma boa... O Brasil já era Reino Unido em 1817. Não, então tá tranquilo, não precisa separar, não. Podemos continuar unidos a Portugal. Veja o que o Evaldo está nos contando. Para os pernambucanos, isso não era aceito. Isso não seria o legal, o mais ideal para eles. Eles queriam separar. Para eles não tem essa história de o Brasil ser um Reino Unido de Portugal com mais moral, com mais liberdades, não tem dessa. A intenção é realmente separação definitiva. Mas, como eu havia anunciado, o Dom João VI foi avisado, óbvio, reuniu as suas forças e veio por água, ataques através do mar ali, né, sobre a cidade de Recife, que era então um dos focos de onde a revolta estava acontecendo, bombardeios em cima de Recife, algumas forças vindo por terra através da Bahia, então a repressão chegou, 2 anos de enfrentamento, guerra mesmo, combate, soldado com soldado, até que finalmente as forças reais, o exército do Dom João VI, venceram as forças revolucionárias e Pernambuco perdeu. Mesmo estando do lado de Ceará e da Paraíba, né, a vitória ficou com o rei Dom João VI. Os sobreviventes desses 2 anos de combate, alguns foram castigados, alguns foram mortos, e a grande consequência da Revolução Pernambucana foi a separação, a criação do estado de Alagoas. Nesse mapa você pode perceber que Alagoas fazia parte de Pernambuco e que em 1818, então como uma consequência da Revolução Pernambucana, Alagoas foi separada e assim permanece até os dias de hoje. São estados vizinhos, mas separados, cada um dentro da sua soberania. Consequência, a intenção de Dom João VI é enfraquecer, castigar os pernambucanos, né? Tomar um pedaço do território deles, diminuir a força que eles têm, o alcance que eles têm. E em 2017, então há pouco tempo, comemoraram-se 200 anos e Pernambuco fez questão de comemorar, de celebrar, e muitas exposições, os historiadores se manifestaram para lembrar essa importante revolta separatista, tão importante quanto a Inconfidência Mineira, lutou pela mesma causa, independência de Portugal, fez história. Essas datas costumam ser usadas por alguns vestibulares, né? Quando se faz aniversário assim, é comum os vestibulares usarem isso para trazer esse tema para algumas de suas questões. Era isso. Obrigado por ter ficado comigo até o final. Até a próxima.